Olá, no programa de hoje nosso assunto é CrossFit e para isso viemos até a Dumbbell Black para conversar com o Alan, que é treinador de CrossFit, e também com o Gustavo, que você já conhece aí da nossa telinha, não é? O nosso gerente, orientador técnico aqui dos equipamentos da Dumbbell Black. Então, Alan, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, na companhia da Dumbbell Black, um lugar que eu sempre sou muito bem recebido. Participar dessa entrevista para mim é uma honra. Muito obrigado. Olha aí, ó. Dumbbell Black e Respire tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. É uma combinação, né? A Dumbbell Black já nos forneceu algum material, então a gente sempre vem aqui pesquisar os preços, ver os produtos de qualidade e sempre quando dá, a gente vem fazer uma visita aqui, porque é um lugar super aconchegante, que tem uma variedade de equipamentos muito boa. Então a gente sempre vem aqui também para ficar atento às novidades, né? Bom, então, Gustavo, o Alan não sai daqui, porque qualidade, bom preço, variedade tem aqui na Dumbbell Black, não é? Tudo bom? Tudo. Boa noite para todos. Realmente, a gente tem uma variedade enorme de produtos para CrossFit, né? E desde o início da empresa a gente sempre teve o CrossFit conosco e com o crescimento da modalidade agora a gente tem se aperfeiçoado cada vez mais. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais dos materiais, né? Mas hoje a gente tem materiais para todas as áreas do CrossFit, né? Tanto para a área de força quanto para a área de agilidade, resistência, né? Aeróbica, cardiovascular. E o Alan é nosso cliente aqui, está sempre por aqui. E a gente tem nossos materiais também em diversos boxes de CrossFit aí espalhados pelo estado e fora do estado. Olha que legal. Mas, Alan, para quem não sabe o que é o CrossFit, explica para gente. O CrossFit é uma modalidade que cresceu bastante, né? Então agora está meio que na moda, todo mundo já tem conhecimento, pelo menos da palavra, o que é o CrossFit, né? Muita gente ainda não sabe o que é, então, para resumir, o CrossFit nada mais é do que um programa de treinamento, como muitos outros que tem por aí, né? Mas por que o CrossFit cresceu muito? Por que o CrossFit fez muitos corações apaixonados mundo afora, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje o Brasil é o segundo lugar que mais tem praticantes de CrossFit no mundo, né? De tanto que cresceu nesses últimos 2, 3 anos, tá? O CrossFit ele é um programa de treinamento funcional, né? Mas, assim como outros programas de treinamento funcional, existe um monte por aí, tá? O que diferencia o CrossFit? É o método. O método que o CrossFit implementa, ele tem pilares em que a gente se baseia e que a gente mexe justamente com algumas emoções do ser humano, tá? Emoções como o quê? Desafio, orgulho, superação principalmente, a competição. Então, todos esses quesitos que mexem com a emoção do ser humano está presente no nosso treino no dia a dia. E isso faz com que as pessoas entrem no CrossFit, começam a praticar e se apaixonam justamente porque elas começam a sentir essas emoções, né? Então, o nosso treino ele tem um método. E o nosso método ele é programado para que as pessoas passem por essas experiências. E essas experiências, elas têm tanto no treino, como depois elas conseguem transferir para os diversos setores da sua vida, tanto pessoal como profissional. Então, o CrossFit é um programa de treinamento que tem um método. Tá? Então, esse método garante que as coisas não sejam tudo junto e misturado de qualquer forma, né? Então, a gente tem pilares em que a gente se baseia a prescrição do nosso treinamento. E isso garante, ou garantiu desde da sua criação, né, lá no início dos anos 2000, até agora um crescimento exponencial ao mundo afora. Olha aí, motivação, desafio, superação, não é? E eu imagino, porque tem que se superar. Para fazer um treino de CrossFit, eu olho assim, vejo aqueles pneus de trator, vejo essas bolas enormes aqui. Gente, olha os pesos. Eu não consigo ainda me imaginar assim, mas quem sabe, não é? Se eu estiver bem motivada aí, né, e tentando me superar, eu acho que se consegue, não é, Gustavo? Porque tu deves ver, às vezes tu vias assim que era mais homens que faziam CrossFit. E hoje eu tenho visto muita meninada, né, as gurias lá, né, inclusive na Respire, tenho várias amigas, né, que também vão lá. E eu fico pensando, nossa, como é que elas conseguem, né? Mas
tem muito equipamento aqui, aqui as pessoas já podem vir conhecer e conversar, quem sabe, também com o Alan, né, trocar umas ideias aí para ver o que é individualmente o melhor treino, enfim, eu sei que isso é com ele, mas eu queria que tu dissesse quais são os principais equipamentos que a Dumbbell Black oferece para essas academias. É importante falar que o CrossFit ele serve para todas as idades também, né? Então, esse conceito que, como tu falaste do pneu, né, que é o clássico, o pessoal comenta, mas desde a barra, as anilhas, né, que são os clássicos, assim, o CrossFit usa muito o peso do corpo para fazer alguns exercícios, né? A gente tem essas estruturas onde a gente se encontra aqui, que tem o ferro, tudo para como suportes para fazer vários exercícios. Então, isso tudo pode ser feito por pessoas mais, não vou dizer leigas, mas pessoas que ainda estão iniciando na modalidade, né? E pessoas já bem avançadas também. Então, na verdade, os materiais do CrossFit, a metodologia do CrossFit, ela serve para todas as pessoas, e inclusive para melhorar a qualidade de vida, né? Não só para performance e rendimento, mas também para a qualidade de vida. Então, os materiais que nós temos aqui, que são utilizados no CrossFit, eles servem para todas as pessoas. Então, Alan, não precisa já ser uma pessoa, digamos, musculosa, fortona, para começar no CrossFit. A gente tem uma imagem, né, de que só atletas ou pessoas bem capacitadas, bem condicionadas que conseguem ingressar no CrossFit, né? Isso é uma ideia que foi passada do início, por quê? Porque principalmente aqui no Brasil, o CrossFit chegou como um esporte de competição. Então, muito se alavancou essa ideia, né? Mas, se a gente for pensar, todo mundo que é nosso aluno, ele começou de algum lugar, né? E toda semana a gente recebe alunos que vêm do sedentarismo, às vezes vêm do sedentarismo extremo. A gente está em época de pandemia, né? Então, agora que as pessoas estão começando a sair de casa, tentando se aventurar de novo, ingressar numa atividade física orientada. Então, muito dessa galera ficou em casa parada, sem fazer nada. Perdeu totalmente seu condicionamento, questão de força, questão de condição cardiorrespiratória, fortalecimento muscular, tudo isso ficou um pouquinho para trás, né? Então, mesmo a pessoa sedentária, ela consegue começar no CrossFit, por quê? Porque lá, as nossas aulas, elas são aulas orientadas, né? Então, a gente tem uma prescrição de treino para a turma, mas cada um segue a sua prescrição individual dentro daquilo que é capaz de conseguir realizar de acordo com a nossa orientação, né? Então, a gente tenta oferecer segurança, a gente tenta oferecer, além da segurança, a eficiência do treino, para que ela consiga desenvolver o seu treino particular dentro de uma turma a turma que vai motivar a energia de todo mundo, motiva todo mundo seguindo o mesmo caminho, porém cada um dentro do seu espaço, dentro do seu timing de aprendizado, dentro da sua segurança, né, o limite de segurança. Sim. Por isso que todo mundo consegue fazer. Bem, eu ia te perguntar se era mais cardio ou mais força, mas então une as duas coisas. Isso. O que é o foco do CrossFit, né? O foco do CrossFit é trabalhar todos os grupos musculares, o corpo inteiro. Para quê? Para que a gente desenvolva tanto força, como resistência muscular, como resistência cardiorrespiratória, como elasticidade, como mobilidade. Então, a gente tenta pegar todas essas valências físicas que o ser humano nasceu, essas 10 capacidades que o ser humano nasceu, e colocar para fora do nosso bolso, né? Que desde quando a gente passa da vida infância, adolescência e adulto, e quando a gente chega no adulto, o que a gente faz com as nossas valências físicas? A gente bota no bolso ali e fica quietinho. E aí, quando a gente tem que praticar uma atividade física, um esporte, a gente tira elas para fora e quando vê não tem nada, né? Então, ali é um lugar em que a gente consegue expor essas capacidades, treiná-las e preparar o ser humano, né, principalmente os adultos, a enfrentar uma vida, né, adulto-velhice de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais independente. Olha, que interessante, realmente esse conceito eu não tinha, né? A gente está sempre aprendendo, né, Gustavo? E eu fico muito feliz de estar aqui, de trazer isso para os nossos telespectadores, mas eu quero perguntar então para o Gustavo, qual é a diferença entre os equipamentos para uma academia normal, digamos assim, e para uma academia de CrossFit? Então, a academia tradicional de musculação, ela usa muito os equipamentos de musculação tradicionais, né? Que tem cargas de peso ali, a pessoa consegue sentar, ajustar o banco, fazer o exercício já meio que guiado, né, pelo aparelho.
No CrossFit tem umas diferenças importantes, né? Esses aparelhos não existem, então o que é utilizado basicamente são as barras olímpicas, né? Que tem rolamentos para facilitar alguns tipos de exercícios, né? As anilhas são totalmente de borracha, então alguns exercícios onde a pessoa levanta o peso acima da cabeça, por exemplo, e ela consegue largar o peso no chão, porque essa anilha de borracha amortece o impacto, então não vai danificar o piso, não vai estragar, né? Ou seja, ela não vai largar devagarinho, ela vai largar. Quando larga o peso, larga mesmo. Pode largar o peso acima da cabeça, pode largar o peso no chão, as anilhas suportam esse tipo de impacto, são feitas para isso, né? Então, todas têm o mesmo diâmetro, é importante falar, né? Anilhas de 5, de 10, de 15, de 20 quilos, todas têm o mesmo diâmetro, que é para facilitar a pegada, independente do peso, né? Vai retirar a barra do chão sempre na mesma altura. Então, já nas anilhas tradicionais de musculação, as anilhas de 5 são menores que as de 10, que são menores que as de 15, né? Então, é uma diferença bem importante, isso tudo para poder cumprir a metodologia de treino do CrossFit, né? E outros aparelhos que eventualmente se usa no CrossFit, como as gaiolas, por exemplo, né? Que são estruturas de ferro estáticas, elas não têm articulações, então ali a pessoa usa para colocar a barra como um suporte, usa para fazer exercícios suspensos também, e algumas outras atividades que são feitas dentro deste equipamento. E basicamente é isso, assim, né? Essas diferenças que de uma academia tradicional, quem não está acostumado, às vezes entra num box de CrossFit, enxerga só barra, anilha e mais nada, né? E acha que o que eu vou fazer aqui? Sim. Mas, na verdade, existe uma metodologia grande por trás, né? E esses aparelhos que se usam no CrossFit, apesar de diferentes, são muito eficientes também. E esses projetos, digamos, dessas barras, enfim, essas colunas, é um projeto que o treinador que faz o projeto, ou existe um projeto padrão, ou se adapta a necessidades ou tamanhos? Como é que é feito isso? Vocês, quando vendem também para as academias, né, de CrossFit, enfim, da mesma forma que, como tu dissesse, as academias tradicionais, vocês vão lá, montam todo o equipamento, fazem esse trabalho também? Isso, essas gaiolas de CrossFit, elas não são elas são personalizadas, elas não são padrão, né? Então, varia do espaço onde a pessoa quer colocar o seu equipamento, varia do tipo de treino. Por exemplo, tem colunas mais altas que a gente utiliza para colocação de cordas para escalada, por exemplo, né? Ou então para argolas olímpicas que precisam colunas mais altas. Agora, se a pessoa não tem pretensão de usar esses dois equipamentos, a corda e as argolas, ela pode ter colunas mais baixas, por exemplo, né, que também são muito úteis. E a formatação ela é quase que infinita, assim, a gente consegue fazer de diversas formas. Eu acho que até hoje poucas vezes repetimos o mesmo formato. A gente sempre tem uma coisinha ou outra que a gente faz diferente, e devido ao espaço, ao tipo de alunos que vão trabalhar, enfim, né? Olha que legal, eu estou realmente encantada com essas informações. Eu fazia uma ideia totalmente diferente, ficava um pouco assustada quando olhava tudo isso, né? Mas agora, tranquilo, tudo dominado, já sei que qualquer pessoa que queira, né, pode se desafiar aí, se superar. Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta e vamos deixar aí o Alan, o Gustavo, mostrando um pouco mais do que é o CrossFit, dos equipamentos aí, através do treino que o Alan vai dar aí ao Roger, que já é aluno de CrossFit. Então, daqui a pouquinho já voltamos com você. Estamos de volta e antes de vermos aí o treino do Roger, eu ainda quero perguntar para o Alan. Depois de todo esse esforço, motivação, superação, né, chegou-se aos objetivos, que eu acho que a gente sempre quer mais, na verdade, não é? Mas o que motiva, quais são os ganhos que os alunos têm que motivam eles a continuar sempre no CrossFit? Muito bom, muito bom. O CrossFit, como eu falei, a gente trabalha por aulas, né, em turma. Então a galera, quando vai
conhecendo o CrossFit, se aprofundando um pouquinho mais na arte, ela começa a ver que tem várias pessoas ali no mesmo grau de esforço, na mesma energia, na mesma pegada. Então esse senso de comunidade, esse senso de companheirismo, de ajuda ao próximo, de companheirismo, é muito legal. E isso tu vai formando relações entre os teus pares que daqui a pouco tu se sente muito em casa dentro de um box de CrossFit, porque tu está tão à vontade ali com as pessoas, com o ambiente, com o treino, o ganho que ele te proporciona, tanto físico como mentalmente, que aquilo ali já começa a fazer parte da tua vida. E o mais engraçado de tudo isso é que no final das contas, o que nós, coaches, vemos como satisfação pessoal é quando o aluno consegue chegar para nós e dizer que nas atividades pessoais, nas atividades de lazer, nas suas atividades profissionais, nos seus hobbies, eles não sentem mais aquele cansaço, aquela fadiga, aquela falta de motivação para fazer as coisas. Eles já conseguem fazer suas pequenas tarefas, pequenas feições diárias de uma maneira muito mais rápida, muito mais fortalecido, tanto fisicamente, mentalmente. Vou te dar um exemplo. Nós temos vários alunos surfistas, né, que antes de começar o CrossFit, eles sempre falavam que pegava a prancha, entrava para dentro do mar, aí nadava, remava. Quando chegava lá na arrebentação, acho que é arrebentação que fala, chegava cansado e aí não conseguia pegar onda, não conseguia surfar. Depois que começa a fazer CrossFit, depois que começa a ganhar um condicionamento, a pessoa já tem essa condição de chegar lá no ponto que precisa e conseguir desenvolver o seu surf como uma forma de lazer. Então a pessoa passa a aproveitar com muito mais qualidade as suas horas de lazer. E nós, como coaches, ouvindo isso aí, é uma satisfação imensa, porque a gente sabe que o nosso trabalho deu resultado prático na vida da pessoa. Então, para nós, isso é a satisfação completa. Olha que maravilha. Bom, gente, eu vou agora deixar aí o Gustavo e o Alan mostrando, então, o CrossFit, especialmente o Gustavo. Vou te passar o microfone aí e, à medida que o Alan vai dando treino para o Roger, tu vais falando um pouquinho para a gente dos equipamentos. Então, ó, tudo com vocês agora, eu vou me despedindo e vocês curtam esses rapazes aí, ó, esses 3 rapazes bonitos na nossa telinha. Obrigada e até mais. Tá bom, vamos lá. O Roger, então, vai demonstrar alguns exercícios agora. Aí está fazendo um agachamento com a wall ball, que é uma bola com peso. Ela é de couro e pode ser arremessada na parede também. Então, esse é um exercício bem clássico do CrossFit. Agora é um exercício com a barra olímpica e com as anilhas bumpers de borracha. Então, ele está fazendo um exercício clássico do CrossFit também. E essas anilhas são caracterizadas por todas terem o mesmo diâmetro para facilitar a pegada no início do movimento, para a barra ficar sempre na mesma altura. E se caso precisar largar no chão, essas anilhas de borracha amortecem o impacto e não lesam o piso. Agora o Alan está demonstrando para nós o exercício de salto sobre a caixa. Essa caixa ela é construída em chapa naval de 18 milímetros e ela pode ser utilizada em 3 alturas diferentes conforme a posição dela. Ele está usando na posição intermediária, que tem aí 60 centímetros de altura, mas invertendo a posição da caixa ela pode ficar até com 75 centímetros. O Alan vai mostrar para nós então um exercício feito na gaiola de CrossFit. Essa gaiola que nós fabricamos, ela pode ser totalmente personalizada de acordo com o espaço do usuário. Ela tem postes que podem variar de 3 metros, de 2,70 metros até 4,90 metros. E ela é usada basicamente para exercícios suspensos, como esse que o Alan está fazendo, como para exercícios com escalada de corda ou argolas olímpicas, ou até mesmo como um suporte para as barras olímpicas na hora do agachamento ou outros exercícios.